E aí, muitas vezes, a gente se perde, porque aí a pessoa chega e diz assim, não, acontece num contexto, mas não acontece no outro. Acontece na masturbação, mas não acontece na relação. E claro que são contextos diferentes, e aí às vezes a gente vai dizer assim, então é porque tem um problema com a parceria. E às vezes não tem um problema de relacionamento com a parceria. É simplesmente porque a qualidade do estímulo é completamente diferente. Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre essa diferença entre queixa e disfunção, para você poder fazer essa primeira triagem. Então, se eu sou um profissional que atendo aquele paciente, se eu sou psicólogo, atendo ele toda semana, se eu sou psiquiatra dele, se eu sou, enfim, médico dele de alguma forma, enfermeiro do posto de saúde, enfim, onde quer que eu esteja, eu preciso perguntar da queixa sexual, porque ela é muito, muito, muito prevalente, ela impacta muito a qualidade de vida, saúde mental, saúde física, os relacionamentos, enfim, qualidade de vida e saúde de forma geral dessas pessoas. Eu preciso também saber filtrar um pouco o que dá para resolver ele mesmo. E que eu já vou poder perceber se ele precisa de mais camadas de intervenção. Então, hoje a gente vai falar de um conceito em saúde, que é um conceito muito bem estabelecido na área da saúde, que é o de diferentes níveis de intervenção. E aí que eu vou começar a perceber que existem algumas questões da sexualidade que comumente aparecem nos meus pacientes. Então, você já entendendo um pouco daquelas queixas, eu não preciso entender de todas as queixas. Mas se eu entender da maior parte das queixas que aparecem no meu consultório, eu provavelmente consigo fazer intervenções ali que sejam muito efetivas. Por que a gente fala em queixa sexual? Então, ao invés de falar em disfunção sexual, eu estou aqui falando de queixa sexual. A queixa sexual, ela é aquilo que o paciente traz. A queixa sexual, na maior parte das vezes, não é uma disfunção sexual. Então, por exemplo, alguém que chega para mim e diz assim, eu não tenho orgasmo. Se eu for inocente, eu vou pensar assim, nunca teve orgasmo. Nossa, pode ser que seja uma disfunção sexual. Tá, mas se eu fizer algumas perguntas a mais, pode ser que eu descubra que a maior parte das mulheres que não tem orgasmo, na verdade, não tem nenhuma disfunção sexual. E é essa camada a mais de informação que o meu projeto é trazer para vocês, que eu construí lá no passo a passo da terapia da queixa sexual, Ou seja, para vocês saírem desse lugar de inocência e começarem a entender algumas coisas que acontecem muito frequentemente no consultório. E que vocês mesmos ali podem fazer algumas camadas de investigação ou algumas camadas de intervenção que vão ser úteis para esse paciente. Então, como eu falei para vocês, a queixa não necessariamente é uma disfunção. Eu preciso fazer aqui algumas perguntas para entender isso um pouco melhor. Porque a queixa, ela tem muito a ver, ela é um reflexo da maneira como as pessoas entendem que o sexo deveria ser. Mas muitas vezes a queixa sexual tem a ver com crenças distorcidas que as pessoas têm sobre a sexualidade. Tem a ver com práticas sexuais inadequadas. Ou seja, são coisas que não são um problema em si. Mas eu quero que vocês fiquem com a ideia de que a queixa sexual ela é um reflexo de um entendimento. E que um entendimento das pessoas sobre sexualidade normalmente é muito distorcido. Então vamos lá. Quando chega uma queixa, o que eu preciso ter em mente? Uma queixa sexual, ela vai ter primeiro uma cronologia. Então, assim, ela passou a acontecer a partir de alguma coisa ou ela sempre esteve lá? Lembrando que sempre esteve lá, não é desde que a pessoa nasceu, normalmente é desde que ela começou, que ela se lembra dos primeiros contatos sexuais. Então, assim, eu tenho dor na relação sexual. Essa dor sempre esteve lá, desde as primeiras relações, ou ela passou a acontecer? Dependendo da cronologia, a gente vai ter hipóteses completamente distintas. Além da cronologia, a gente precisa entender também as circunstâncias em que aquela situação acontece. Então, por exemplo, eu tenho orgasmo na masturbação, mas eu não tenho orgasmo na penetração. Não, eu estou sem desejo, sem ereção, Eu tô não tenho ereção no final do dia com a minha parceira. Demora, a ereção demora, fica meio mais ou menos. Tá, mas quando eu estou me masturbando, eu tenho ereção completa? Funciona? Ela dura o tempo suficiente para eu ter orgasmo? Então, as circunstâncias em que ocorre, elas são muito informativas. Aqui, mais do que ensinar vocês a definir o que é uma disfunção, o que não é
É ensinar vocês a saberem que perguntas vocês precisam fazer para ter melhores informações. Da mesma forma, questões que eu vou chamar aqui de etiologia, tá? Eu estou usando a nomenclatura do DSM, mas acho que é importante a gente saber que a etiologia, claro que ela não é assim, ou é uma causa orgânica ou é uma causa psicológica, né? Até porque normalmente quando a gente vai chamar alguma coisa de causa psicológica, a gente chama de causa psicológica por exclusão, né? Então a gente diz, se não é nada físico, então é orgânico. Calma, não acho que é por aí, eu acho que é tudo misto, porque tem um corpo que reage, né? Tem um corpo que muitas vezes poderia ter mais atenção do que tem, por exemplo, quando a gente atende em psicoterapia, né? Então, muitas vezes, não, já passou no ginecologista, o ginecologista disse que não tem nada, não estou dizendo que não seja, mas que continua tendo um corpo ali, que precisa ser estimulado, que precisa ser olhado, que precisa estar saudável, que precisa estar descansado, para querer fazer sexo de forma regular. Então, muitas vezes, a etiologia vai ser mista, mas eu preciso de uma abordagem combinada. O paciente, por exemplo, que tem uma queixa sexual pós-parto, ou uma queixa sexual de menopausa, ou uma queixa sexual pós-cirurgia de próstata. Todos esses, provavelmente, tem coisas orgânicas acontecendo ali, que precisam ser vistas por alguém, mas tem também a repercussão psicológica daquilo. Então, mesmo que seja uma causa francamente orgânica, então aquele é claramente um sintoma de uma coisa orgânica, a maneira como o indivíduo lida com o sintoma é psicológica. Então, automaticamente passa a ser alguma coisa, uma apresentação de etiologia mista e que precisa de uma ação combinada. Um outro ponto para a gente pensar é o grau de sofrimento, né? Então, é sempre importante a gente saber que a gente só vai tratar o que gera sofrimento. Tá? E isso na queixa sexual é importante, porque às vezes a pessoa me diz assim, eu sou viúva e desde que o meu marido morreu, não tive mais interesse em ter vida sexual. Pode ser que ela esteja deprimida? Pode. Pode ser que ela esteja num processo de luto mal elaborado? Pode. Mas pode ser só que a sexualidade dela passasse muito pelo vínculo, ou passasse muito por uma questão de lealdade com ele. E aí ela não tem desejo sexual e isso não necessariamente é alguma coisa que eu precise forçar a barra para tratar. E aí, claro que a gente vai entender que o sofrimento tem a ver com a maneira como as pessoas pensam. Da mesma forma, o contexto, né? E aqui o contexto é um contexto de passado, presente. Então, assim, eu tinha uma queixa sexual no meu relacionamento anterior, mas nesse eu não tenho, né? Então, meu último casamento acabou porque a gente foi perdendo desejo, tal, não sei o quê, mas nesse aqui tá funcionando. E aí, o contexto, ele serve para a gente entender um pouco melhor. Então, o contexto, eu adoro, por exemplo, usar o baralho da sexualidade, aqui, ó, baralho da sexualidade, para vocês fazerem outras perguntas, né? Tem um baralho que é só para isso, chama Desvendando a Sexualidade. E aí, tem outros 2 pontos aqui que o próprio DSM já traz de uma forma ainda não muito informativa, né? Mas eu acho que a gente pode pensar aqui, que tem 2 elementos que são comumente confundidores da queixa sexual, né? Então, um é parceria. Então, assim, a parceria importa. A queixa sexual, normalmente, ela é uma expressão da sexualidade que é possível naquela parceria. E um outro ponto aqui fundamental para a gente entender a queixa sexual é a estimulação adequada, né? Então, se eu não tenho uma estimulação que seja adequada, como que eu vou ter uma resposta sexual? A sexualidade não acontece no vácuo. A sexualidade precisa de estímulo. Eu sei que muitos homens, por exemplo, perdem isso de vista. Eles acham que o pênis deles fica ereto e aí então é que as coisas vão começar a acontecer. Mas o pênis deles fica ereto em resposta a uma antecipação de recompensa que está rolando na cabeça dele. Com um pouquinho de informação, né? Então, assim, não adianta você sair fazendo qualquer pergunta sobre a queixa sexual e dizer que investigou. E não dá, né, gente? A gente tem que ter, assim, práticas baseadas em evidências o tempo inteiro. Então, a ideia do passo a passo da queixa sexual é exatamente vocês terem acesso a alguns entendimentos que estão absolutamente estabelecidos na literatura para vocês poderem fazer as perguntas mais direcionadas no consultório de vocês, para direcionar o raciocínio clínico de vocês. E aí, só para vocês saberem, quando que é uma disfunção? Uma disfunção, ela normalmente é uma perturbação clinicamente significativa.
né? Então, é alguma coisa que impacta o funcionamento, impacta a qualidade de vida. Então, não é uma falha sexual eventual. Uma disfunção sexual, ela acontece na maioria das situações sexuais, né? Então, na maior parte dos encontros sexuais, eu vou ter aquela queixa, não é uma coisa que acontece eventualmente. O que não quer dizer que situações que acontecem eventualmente não possam ser compreendidas como uma queixa, mas não é uma disfunção. A gente normalmente tem um caráter temporal, o DSM coloca 6 meses, que é um caráter temporal bem razoável, né? Um critério temporal razoável, mas a ideia não é uma coisa que começou a acontecer agora. E aqui é um grande pulo do gato, gente. Só podemos classificar uma disfunção sexual quando ela acontece mediante estimulação adequada. Mas aqui, gente, com muito cuidado, tá? Porque sexualidade é muito individual. E um outro ponto super importante, que aqui para vocês que não são especialistas, raramente a gente tem uma disfunção sexual se a gente usar esse critério, que isso não é consequência de outras condições. Por exemplo, estresse. No mundo que a gente vive, a maior parte das queixas sexuais que vão aparecer no seu consultório são geradas por estresse. Posso dizer isso para vocês. E não sou eu que estou dizendo, é a literatura. Outra questão que impacta muito são questões de saúde mental. Então, a maior parte dos pacientes que têm questões de saúde mental têm disfunções sexuais. Alô, psicólogos e psiquiatras. Se você não está abordando a questão sexual no seu consultório, não entendi. Porque é um sintoma que co-ocorre nos seus pacientes, ou pela psicopatologia, ou pela medicação. E aí, gente, o que eu quero que vocês entendam? Que tem níveis diferentes de intervenção em sexualidade. E que o tratamento é o último nível, né? Então, especialista faz tratamento da sexualidade. Mas todos os níveis anteriores é contigo mesmo. Mas, claro, para isso você precisa fazer um treinamento específico que não precisa ser o mesmo treinamento do especialista. Por isso que eu tenho a formação em terapia cognitiva sexual e eu tenho passo a passo da queixa sexual, que é pensado para você, né? Você não precisa virar um especialista, fazer um curso 150, não é nada disso. Mas você precisa saber abrir espaço para essa queixa aparecer de uma forma que fique confortável para todo mundo, que seja adequada. Você precisa dar informações, fazer boas perguntas, né? Porque muitas vezes você vai ouvir ali aquilo que o teu paciente está te dizendo, e se você já entende que provavelmente tem questões da estimulação, provavelmente tem mitos, crenças sobre a sexualidade que estão vulnerabilizando eles, que tem questões da relação ali que estão vulnerabilizando eles, né? E tudo isso você vai ter lá no passo a passo, tem um módulo para cada uma dessas coisas. Se você já entende isso, às vezes você consegue fazer uma intervenção ali mesmo, que muitas vezes é suficiente para dar conta do problema. Não precisa encaminhar para ninguém. Então, o que eu quero que vocês sejam capazes de pensar é: que queixa é essa? Vamos entender um pouco melhor essa queixa e pensar qual é o nível de intervenção que o meu paciente precisa. Será que ele precisa do especialista logo de cara? Será que eu posso ir tentando níveis de intervenção? E se ele não for respondendo, ou se a resposta não for completa, aí sim a gente acrescenta mais uma camada, que é a camada do tratamento. Combinado?